Prazer é meu. Doutor, vamos então falar sobre endometriose. Eu queria começar te perguntando o porquê uma mulher pode ter endometriose. É uma causa genética, alguma coisa que ela come, algum produto que ela usa pode desencadear a endometriose? A endometriose é uma doença extremamente prevalente atualmente, né, acometendo de 10 a 15% das mulheres. E ainda não se sabe precisamente qual é a causa que motiva a presença da doença, né? Sabe-se que as nossas avós, bisavós, pelo fato de terem vários filhos, propiciava isso a ter uma prevalência menor da doença. Hoje, com as mulheres trabalhando, privilegiando a questão mais profissional, tendo menos filhos... Está demorando muito para ter o primeiro, muito, né? Mais, elas menstruam muito mais e propicia as pacientes terem o quadro de endometriose. Para a gente entender endometriose, a gente precisa entender o que é a palavra endométrio. E endométrio, o que é? Endométrio é a camada interna que reveste a parede do útero. Todo mês, quando a mulher vai menstruar, essa camada interna se destaca do útero, mistura-se com sangue e coágulos e vai em direção à vagina. 90% das mulheres ocorre um refluxo para as trompas e esse endométrio vai cair em lugares que não deveria. Tá, isso tem relação com a cólica nesse momento ou não? Não necessariamente. A cólica, por si só, pela menstruação, uma cólica leve a gente considera normal. Okay. O refluxo não necessariamente vai ocasionar dor. O que acontece? Por uma questão imunológica, 70% das mulheres com sistema imunológico que está funcionando de forma adequada, o sistema imunológico entende que isso não está correto, vai lá e destrói esses focos de endometriose, de endométrio que está fora do lugar. Tem por volta de 15% que o sistema imunológico, por algum motivo, não entende que aquilo está errado e deixa aquele foco de endométrio ali, que pode se localizar no intestino, na bexiga, atrás do útero, dando múltiplos sintomas. Quais, por exemplo? O principal são as cólicas menstruais, né? E existe um problema já de longa data que todo mundo acha a cólica é normal. Isso é um perigo, na verdade. Cólica em leve intensidade, ok, mas quando ela se torna progressiva, isso é um alerta, na verdade. Por quê? Se o padrão de cólica menstrual da mulher muda, o ginecologista tem a obrigação de pensar em endometriose. Além de cólicas progressivas, o que mais a endometriose pode causar? Dor na relação sexual, principalmente em profundidade, quando o pênis bate no fundo da vagina, tá? Alteração do hábito intestinal no período menstrual. Por exemplo, a paciente sempre é um pouquinho constipada, chega o período menstrual, o intestino dela fica mais solto. Tá? Ou o inverso. Ou no período menstrual, ela tem dor para urinar ou até sangramento na urina ou sangramento nas fezes. E 30% das pacientes vão ter infertilidade. Uau! Então, basicamente, a endometriose causa o quê? Dor, infertilidade e tem um grupo de pacientes que isso é um problema que ela não tem absolutamente nada. Ela tem filhos... Não tem... Nada. Não, ela não tem nada aparente, então. Nada. Então ela não vai ter dor, ela vai ter filho. Exatamente, ela tem vida normal. Mas ela pode ter um problema futuro por não tratar endometriose ou não necessariamente? Não necessariamente. Ela vai ter um foco e esse foco não vai progredir. fazer nenhuma diferença na vida dela. Doutor, eu queria entender uma coisa. Uma menina que começa a menstruar, tá? Com seus 12, 13, 14 anos e tem cólicas muito intensas. O ginecologista já deve pensar em fazer o exame para endometriose ou é impossível uma menina tão jovem já ter? Eu queria entender um pouquinho sobre isso, doutor. Na verdade, na literatura médica, existem alguns casos de endometriose em pacientes muito jovens. Geralmente, essa paciente, por exemplo, que não teve relação sexual, a gente fica um pouco limitado em relação à questão de imagem. Que tipo de exame vai se poder fazer, né? O padrão ouro hoje para endometriose, e isso é uma coisa que a gente precisa difundir, é o chamado ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Então é o principal para poder se constatar a endometriose. Exatamente. E esse exame precisa de muito treinamento.
É um exame que poucos profissionais fazem com excelência no mundo. No Brasil, graças a Deus, a gente tem alguns. O segundo melhor exame, e aí cabe nessas pacientes jovens que não tiveram relação, é a ressonância magnética. Ressonância magnética consegue dar algumas informações para a gente. Mas, a priori, uma paciente de 13, 14 anos que tem muita cólica, a gente vai fazer um tratamento empírico, com anti-inflamatório, passar um anticoncepcional para ele ver como ela reage. Se o quadro persiste, aí vale a pena a gente lançar a mão desses instrumentos, desses exames de imagem e tudo mais. A endometriose pode, então, surgir numa alteração, é isso, doutora? A pessoa nunca sentiu muita cólica, ou na hora que foi ter filho percebeu que está tendo dificuldade, é assim que pode se descobrir, então? Exatamente. Então, novamente, ela não tinha dor na relação, começa a ter. Ela sempre tinha uma cólica menstrual que passava com antiespasmódico simples e agora ela precisa tomar um remédio mais forte. Ela começa a ter alteração do intestino no período menstrual. Ou ela está 1 ano tentando engravidar e não consegue. Aí é importante ela conversar, criar um vínculo com o seu ginecologista para o ginecologista lançar mão desses exames e buscar a endometriose. Né? Agora, doutor, queria entender um pouco sobre o exame que o senhor disse que é o principal, é o ultrassom transvaginal, é isso? Isso. E eu queria entender um pouco sobre isso, doutor, porque é o seguinte, o senhor fala que uma das outras opções poderia ser a ressonância magnética. E a gente sabe que o ultrassom não é confortável para ser feito para uma mulher, e eu queria te perguntar a respeito disso e até entender, dói muito esse exame, principalmente quando ele é para tentar constatar a endometriose? Explica um pouquinho pra gente. Na verdade, assim, o exame... Porque, na verdade, ele é incômodo, né? Ele é incômodo, né? Mas o que acontece? É necessário a paciente tomar alguns laxantes no dia anterior, fazer uma dieta pobre em resíduos os 2 dias que antecedem o exame e ela vai ser submetida ao ultrassom, que, na verdade, ele é transvaginal, é feito também a avaliação da pelve e rins e vias urinárias, que também são outros sítios de endometriose. Esse exame, ele, quando bem feito, ele dura aproximadamente de 40 minutos a 1 hora. E o exame tem que ser muito bem detalhado e, na grande maioria das vezes, as pacientes toleram. Tá. Agora, doutor, vamos falar um pouquinho sobre tratamento de endometriose? Constatamos a endometriose. O que fazer? Depende do que a mulher projeta para o futuro, se ela quer ainda ter filhos ou não, em qual momento da vida dela ela está. Isso interfere no tratamento escolhido? Com certeza. Na verdade, a decisão do tipo de tratamento que a paciente vai ter precisa ser levada em conta algumas coisas. Então, por exemplo, idade da paciente, sintomas da paciente, se ela tem filhos ou não. Geralmente, quando a paciente não tem filhos e está tentando engravidar e ela não tem muitos sintomas dolorosos, a gente geralmente parte para as técnicas de reprodução assistida. Exemplo, fertilização in vitro. Se a paciente, por exemplo, tem seus 33 anos, já tem 2 filhos, mas tem um quadro de dor muito importante e a gente já tentou tratamento medicamentoso, um anti-inflamatório, anticoncepcional, a paciente não responde, essa paciente ela tem indicação cirúrgica. Então, na verdade, não existe uma receita de bolo para se tratar a endometriose. Eu acho que cada caso é um caso, a gente precisa individualizar a paciente. É uma doença que causa algumas consequências emocionais à paciente, fragiliza às vezes a relação com o marido às vezes não entende. Então, é uma doença que a gente precisa avaliar sobre vários aspectos. Porque ainda existe um mito, e como mulher eu falo que é um mito, que os homens acham que cólica é frescura. E para muitas mulheres, cólica não é frescura e pode estar relacionada de fato a uma doença como a endometriose, que se a gente volta alguns anos, eu tenho 30, mas se a gente volta de repente à época em que eu era criança, não se falava muito de endometriose ainda, né, doutora? Sim, é verdade. As pessoas achavam, é frescura. Sim. E na verdade, assim, antigamente não, mas há não muito tempo atrás, falando em diagnóstico, você pega livros de ginecologia e a gente lê o diagnóstico da endometriose, você precisa submeter a paciente a uma laparoscopia. Hoje, com o avanço dos exames de imagem, isso não precisa, o diagnóstico é presuntivo. Você faz o exame bem feito, você consegue
ir para a cirurgia sabendo que você vai encontrar e sem surpresas. O senhor falou uma coisa também agora que me chama muita atenção. Tem uma pessoa que eu conheço que fez a cirurgia e o médico disse que na hora em que ele estava fazendo a cirurgia, descobriu ainda mais focos do que eles já imaginavam. Isso pode acontecer ou isso pode ter alguma relação com um exame que não foi bem feito ou que não constatou direito, doutor? Isso pode acontecer, mas a gente precisa ter uma exigência muito alta em relação à qualidade de exame. Porque eu fico imaginando que o médico vai com uma coisa planejada e se ele vê outra, ele tem que mudar ali o planejamento dele, Exatamente. Não é verdade? A tática cirúrgica muda. Até porque quando a gente vai para a cirurgia, é uma equipe multiprofissional. Nós temos urologista dentro da sala de cirurgia, temos coloproctologista que mexe na parte intestinal, né? Temos um anestesista que já está acostumado com essa paciente com endometriose. Então, é uma cirurgia que às vezes dura 7, 8 horas. É uma cirurgia de um tempo bem considerável para quem está esperando, né? Como eu tenho uma pessoa muito próxima que fez. Toda hora eu ligava para o marido, e aí? Não, ainda não. Até você entender que é uma dinâmica que demora. O médico depois falou que tinha mais focos e eu queria entender sobre isso. Então, onde podem estar os focos? Como é que funciona essa questão dos focos, doutor? Então, na verdade, assim, os focos mais comuns os sítios são ovários, né? Atrás do útero, e no intestino e bexiga. Basicamente são nesses locais. E dependendo do local, ele vai dar o sintoma respectivo. Então, por exemplo, a paciente que tem foco no intestino, ela pode ter, se for uma lesão grande, ela pode ter um sangramento intestinal no período menstrual. Dependendo se for nos rins ou no ureter, que é o canal que liga os rins à bexiga, ela pode ter sangramento na urina. Se for atrás do útero ou na vagina, ela pode ter dor durante o ato sexual, né? E a cólica por si só. Doutor, para a gente entender, quando a gente fala desse foco, o senhor explicou para nós que é como se fosse o refluxo do sangue, é isso? Exato. Esses focos são bolinhos de sangue, assim, para eu poder falar no popular, é isso, mais ou menos? São como se fosse uma membrana, um nódulo, né? Tá. Uma carninha esponjosa. Que daí fica alojada ali e pode trazer vários problemas como as dores. Queria entender mais sobre a possibilidade da mulher não poder ter filhos por conta da endometriose. Isso existe, não é mesmo? Sim. 30% das mulheres que têm endometriose, elas vão ter dificuldade de alguma forma para ter filhos, né? E por que isso acontece? A endometriose, esses focos que estão fora do lugar, endométrio, eles vão causar uma distorção da anatomia. Então, todo mês, quando a mulher ovula, o óvulo que sai do ovário, ele precisa ser captado pela trompa. A endometriose causa uma aderência, então o óvulo ele precisa ser como se fosse sugado pela trompa. Se a trompa está aderida, ela não consegue sugar de forma adequada esse óvulo que vai em direção ao útero para ser fecundado, por exemplo. Então, por esse motivo, por exemplo, a paciente tem mais dificuldade para engravidar. Os estudos mostram também que a qualidade do óvulo da paciente com endometriose não é uma qualidade como uma paciente que não tem endometriose, né? Existe todo um processo inflamatório por si só que a endometriose causa na pelve que dificulta essa ovulação. É que nem quando a gente está com dor de garganta, a gente olha para a garganta, está tudo vermelho. A mesma coisa acontece na pelve. A pelve da paciente com endometriose ela é inflamada. Uau. Tá? Então isso dificulta a ovulação, captação do óvulo e a fecundação. E ela fica permanentemente inflamada? Essa é a ideia? É uma doença crônica, inflamatória crônica. Depois de uma cirurgia, o senhor falou para nós que tem algumas escolhas no tratamento, mas aqui perguntando sobre a cirurgia, depois da cirurgia, a mulher leva uma vida normal ou nada impede que ela tenha novamente focos de endometriose daqui a algum tempo? A sua pergunta é pertinente. Por quê? A gente fala o seguinte, operar uma paciente com endometriose é uma decisão que não é fácil. Por quê? Nos congressos mundiais que a gente vai de endometriose, a gente fala o seguinte, cirurgia de endometriose, em inglês, é one shot. Você tem que saber a hora certa de você indicar a cirurgia. Por quê? Porque você precisa fazer uma cirurgia completa. Ficar reoperando a paciente, isso significa que tem algo errado. Ou em termos de diagnóstico, né? A doença pode voltar? Pode voltar. Uma coisa é recidiva, outra coisa é você deixar a doença residual.
Quer dizer, uma coisa é voltar, outra coisa é a doença que não foi totalmente tratada ali, não foi todos os focos, por exemplo, não foram retirados, perfeito, né? Exatamente. Então, muita atenção, inclusive na hora de você escolher o seu médico. Tem uma pergunta aqui que não é sobre endometriose, mas o Erasmo, acho que ele tá preocupado com a esposa, então ele faz a pergunta. Boa tarde, minha pergunta não é bem sobre endometriose, mas sobre mioma. Minha esposa foi ao médico e fez o ultrassom, o vaginal, como é que é o nome? Transvaginal. Transvaginal, que ele colocou outra, mas é transvaginal. E deram 3 miomas, mas o médico disse que é normal pela idade. Ela tem 49 anos e 3 filhos, pediu para ela repetir o exame daqui 6 meses. Ele está preocupado, quer saber se isso é normal. Você pode orientá-la? É normal. Mioma é uma doença diferente do ponto de vista de fisiopatologia em relação à endometriose, que acomete muitas mulheres. E muitas vezes o mioma numa paciente de 49 anos, dificilmente, que já tem prole constituída, a gente vai indicar cirurgia. A não ser que ela tenha sintomas compressivos ou ela está sangrando muito todo mês. Né? Mas de modo geral a gente faz um acompanhamento, é normal a gente pedir, volta daqui 6 meses, vamos repetir o ultrassom para a gente ver se está crescendo ou não. Doutor, para a gente finalizar, eu gostaria de perguntar sobre o que mais pode acontecer. Então, vamos imaginar uma pessoa que tem endometriose, viveu com a dor, suportou a dor, ou conseguiu ter filhos, ou não quis ter filhos, enfim. Ela pode ter alguma complicação por uma endometriose não tratada ou não? Para a gente finalizar, doutor. Sim. Na verdade, assim, existe um quadro raro, né? Das pacientes que têm endometriose no intestino, por exemplo. Não faz muito tempo, eu fiz um levantamento das pacientes que cursaram com obstrução intestinal causada por endometriose. A paciente pode ter uma obstrução do intestino se ela não tiver esse diagnóstico, não estiver acompanhando de forma correta e ser submetida a uma cirurgia de emergência, por exemplo. Uau. Existem na literatura mundial por volta de 70, 80 casos relatados de pacientes que muitas vezes não tinham diagnóstico e chegaram ao pronto-socorro por um quadro de dor importante abdominal, e aí foi investigado, a paciente foi submetida a uma cirurgia de emergência, e aí depois foi feito o diagnóstico de endometriose, ou seja, foi contada a história do final para o começo. Então, dá para mudar algumas histórias, na verdade, doutor? Bom, para quem quiser entrar em contato, telefone 0 operadora 11 50442821, 50442821. Muito obrigada por esclarecer as nossas dúvidas, doutor. Uma ótima tarde. Ótima tarde. Obrigada também a você por ter ficado ligadinho até agora. Programa... Não vou pro break agora não, né? Vamos! Você sabe do que é, gente?